Eu decidi aproveitar todo esse aparato que tá rolando na minha casa hoje e falei, gente, quero falar sobre cárcere, quero falar sobre tudo, mas quero falar sobre cárcere. E aí, quando eu penso em falar sobre cárcere, eu quero fazer uma introdução. Lembra que eu falei que ia fazer? Então vamos fazer uma introdução? Só pra gente desconstruir algum senso comum? Vamos lá. Saúde. Quando a gente pensa no sistema carcerário no Brasil, a gente tem de cara a falácia de que ninguém é preso no Brasil. E aí eu já bugo na hora, porque eu penso, se a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, se a gente está batendo quase 1 milhão de pessoas presas em regime aberto, ou semiaberto ou fechado, como assim ninguém é preso no Brasil? As pessoas estão sendo presas, mas será que a gente está aprendendo direito no Brasil? Aí é outra história e a gente pode falar bastante sobre isso. Eu vou jogar algumas questões aqui, meio introdutórias, e no final eu vou deixar uma bibliografia. E aí pro próximo vídeo eu já vou começar ele partindo do pressuposto de que todo mundo tá meio antenado no que eu falei, beleza? A gente vai pensar hoje que a maior parte da população carcerária tá presa por tráfico de drogas. E quando a gente começa a pensar em tráfico de drogas, já começa um problema enorme aí, porque o que é tráfico de drogas? A lei de drogas deixa muito aberto o que é traficante e o que não é. E eu acho até certo deixar, se a gente não tivesse um judiciário tão racista. Hoje, se eu tiver parado aqui com baseado 2, 3, uma quantidade de cocaína, sei lá, eu pouquíssimo provável vou ser presa por tráfico de droga. Isso não acontece na periferia com a população negra e pobre. A gente já sabe que hoje as cadeias dão certo porque o projeto de cadeia é isso que eles querem mesmo. Eles querem inviabilizar essa parte da população. A gente tem um histórico de pessoas que foram marginalizadas ao longo da história e essas pessoas são sempre mortas, jogadas no manicômio ou presas. Então, pelo que ele foi criado, ele dá certo. Mas a gente não tá aqui pra falar do que a gente acha que é. A gente tá aqui pra falar do que deveria ser e do que pode ser com muita luta e consciência de classe. O sistema carcerário não funciona, as pessoas são desumanizadas ali dentro. Então, é muito difícil a gente pensar hoje que você vai pegar um jovem, quando a gente fala em tráfico, a gente tem que pensar que tem um traficante varejo, um traficante atacado, e normalmente quem é pego pro tráfico é com quantidades irrisórias de droga. E aí você pega essa pessoa que tem ali seus 18, 19, 20 anos, que é mais ou menos a faixa etária, e você joga ela dentro de uma cadeia por ela estar com uma quantidade de droga. O que você acabou de fazer? Você acabou de acabar com a vida dessa pessoa, porque você colocou ela dentro de um sistema carcerário. E quando essa pessoa chega, ela já tá numa cela que eram pra ter 5, 6 pessoas e já tem 35. Você acabou com o direito básico dela de se sentir pertencente. E aí você pega essa pessoa que nunca teve essa oportunidade, nunca se sentiu pertencente a nada e um cara chega nele e fala assim, cara, aqui a vida é difícil, por que você não se filia ao partido? Ah, mas como funciona? E aí vem o crime organizado pra se colocar no papel do Estado. Então o que o crime organizado vem e faz? Você tem família lá fora? Tenho. A gente vai dar uma cesta básica pra sua família. E aqui, a gente tem uma falácia muito boa aqui, muito horrível, aliás, de achar que a gente banca o preso. Não, as famílias bancam os presos, tá? Então, kit de higiene, tudo isso quem sustenta são as famílias. Então, a gente tem que pensar que quando a gente encarcera uma pessoa, a gente encarcera toda a família. É muito louco e a gente vai falar muito disso. Como os homens continuam tendo essa assistência da família e como as mulheres são esquecidas na cadeia. Os homens têm visita de mãe, esposa, namorada e as mulheres não. As mulheres são esquecidas mesmo, mas a gente fala disso em outro momento. E aí a gente traz essa pessoa, que era um cara que estava vendendo um baseado na esquina, e a gente acabou de prender ele. E aí ele acabou de criar um vínculo com o partido, com o PCC aqui em São Paulo, provavelmente. E aí quando ele sai com essa dívida. E aí quem financia ele, no lugar do Estado, é o crime organizado. E olha só, já linkou tudo. A gente acabou de pegar uma pessoa e trazer ela pra escola mesmo. É um assunto muito introdutório e a gente vai falar muito disso, muito, porque o tráfico hoje é um problema de saúde pública. E aí a gente vai falar por que o Estado acha que eu posso ser presa, porque é uma questão de saúde pública, mas eu não posso abortar e não posso usar um baseado na minha casa. A gente continua muito mais tempo, assim, a gente vai falar muito. Mas eu vou deixar uma bibliografia aqui embaixo, de documentário, etc. E aí, pro próximo, eu já começo partindo do pressuposto de que todo mundo leu. Obrigada, gente. Beijo. Ficou bom mesmo?